Olá, vamos continuar os nossos estudos de redação. Hoje você deverá trabalhar nas páginas 52 e 53 da sua apostila. Então, vamos lá. A proposta de hoje é o avanço do uso de drogas no Brasil e suas consequências. Então, como você já sabe, você, em geral, Enem e concursos, vão pedir para você um texto dissertativo argumentativo, aquele em que você expõe seus conhecimentos sobre o tema dado e põe o seu ponto de vista, né? Você tem um posicionamento diante desse tema. Então, você expõe esse seu ponto de vista e vai buscar argumentos para comprovar o seu ponto de vista, para provar que você está certo ali. Aí é lógico, você já sabe que é a norma culta da língua portuguesa, logicamente, e na proposta de intervenção, respeitar os direitos humanos, é claro que não é só na proposta de intervenção, durante o texto todo, né? Lógico. Mas é porque quando nós vamos fazer a proposta de intervenção, dependendo do tema, a gente pode ser um pouco radical e dizer, por exemplo, até mesmo no assunto de drogas, de repente é falar que tem que matar quem vende a droga, o traficante, tem que morrer tudo. Então, é isso aí, você não está respeitando os direitos humanos, todos têm direito à vida. Se eles não respeitam o direito à vida, nós não temos o direito de fazer como eles fazem, né? Nós temos uma obrigação de sermos diferentes deles, por exemplo, e, no entanto, se você mesmo que você não concorde, né? Não é que a gente vai ser falso aqui, mas mesmo que não concorde, não vai colocar coisa que desrespeita os direitos humanos, porque senão você estará zerado na sua redação, ok? Então, respeitando bonitinho os direitos humanos, você vai, olha, selecionar, organizar e relacionar de forma lógica e bem concatenada, ou seja, coerente e coesa, de forma coerente e lógica, de forma coesa, de forma concatenada, bem unida, as ideias bem ligadas dentro dos períodos, dentro dos parágrafos, um parágrafo fazendo sentido com o outro, dando para ver que realmente depois, por exemplo, depois este parágrafo realmente combinou com o anterior, né? Como se o anterior estivesse pedindo aquele. Então, isso faz com que o examinador perceba que você sabe concatenar as ideias. E esses argumentos e fatos que você vai relacionar, que você vai selecionar no seu texto, têm que ser suficientemente fortes para que defenda bem o seu ponto de vista. Beleza? Então, vamos ler alguns textos para nós irmos, enquanto vamos lendo, nós vamos discutindo aquilo que você tem que fazer, que você está lendo sozinho também, mas é você fazendo no seu pensamento, olha, eu posso falar sobre isso, então eu vou falando também aqui aquilo que possivelmente poderemos apresentar no nosso texto. O uso indevido de drogas tem afligido as famílias e desafiado a sociedade política a apresentar respostas institucionais efetivas e eficazes, tornando-se uma problemática que perpassa todos os segmentos sociais, faixas etárias e grupos comunitários. Então, olha só, já deu para a gente ver que realmente o problema é de grande extensão, porque ele não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe grupo comunitário, quer dizer, não escolhe onde você vive, certo? Não escolhe que, ó, a problemática das drogas aflige todos os segmentos sociais, desde o morador da favela até aquele que mora em locais de classe alta, desde o jovem negro até o jovem branco. Não tem escolha. Então, o que você já tira daí? Pode anotar. Por exemplo, a hora que você lê um texto desse aqui de apoio, você pode já anotar ali do ladinho dele mesmo, se couber, você já coloca assim, olha, o problema da droga, por exemplo, é só para ir te dando ideia, ó. O problema da droga toma tal extensão que não escolhe classe social, faixa etária ou cor.
por exemplo. Só para... Olha aí, ó, você já tem uma frase que poderia ser um tópico frasal. O que que é um tópico frasal? Eu li isso aqui e eu tirei essa ideia. Isso aqui poderia começar um parágrafo. Aí depois, se eu começar um parágrafo com isso aqui, já fiz um período nele, aí depois eu vou colocando mais fatos que comprovam isso aqui. Aí eu posso dar exemplo, né, de pessoas de todas as classes sociais que estão envolvidas no problema das drogas e de idades diferentes também, e, né, dar exemplo também de pessoas tanto de cor branca ou negro, não importa, que possam estar envolvidos. Por quê? Porque nós já falamos que toma tal extensão que não escolhe a quem vai atingir, certo? Então, você já está tirando, é assim que você vai fazer seu texto. Se você não chegou lá na prova com muita bagagem, né, com muito conhecimento, você tem que conseguir ler o texto, interpretar e fazer ali com suas palavras, porque também não pode copiar, certo? Não há nenhuma distinção em relação aos seus impactos na vida do indivíduo, em que pese, quer dizer, apesar, né, de haver infelizes distinções no modo como a temática é tratada. Aqui já está entrando aquela questão de preconceito, para dizer que quem sofre mais é o pobre. Olha, acontece que pobre sempre sofre mais em qualquer situação, não adianta discutir isso não. Tá? Então, é claro que ele vai sofrer mais, não é só nesse problema não. Todo problema que for atingir a população, quem sofre mais é o pobre mesmo. Então, não adianta ficar brigando, porque vai haver infelizes distinções no modo como a temática é tratada, né? Beleza, mas já tivemos uma boa ideia desse texto 1. Dependência química é uma doença? As drogas psicoativas, ou seja, aquelas que agem no sistema nervoso, mudando com certeza o comportamento, o modo de ser da pessoa, né? Como, por exemplo, o álcool, a maconha, a cocaína, essas drogas produzem efeitos por vezes agradáveis e por vezes desagradáveis, é lógico. Quem usa é porque diz que está fazendo alguma coisa de bom para ele, pelo menos naquele momento, né? Mas é claro que também tem os seus efeitos desagradáveis, é lógico. Elas sempre causam alterações no cérebro e, com isso, uma mudança das funções psicológicas, como a atenção, olha aí, como a atenção, por exemplo, quem está embriagado, né? Quem usou muito álcool. Então, ele vai ter a atenção comprometida e os reflexos comprometidos. Daí, muitos problemas no trânsito, por exemplo, de acidentes, como também muita violência doméstica, como nós vamos ver que muitos são motivados pelo álcool. Vão afetar também a memória, a percepção sensorial, ou a forma de se relacionar com o mundo. É lógico que vai, se mudou, se teve alteração no cérebro da pessoa, por menor que ela seja, é lógico que vai afetar tudo, vai comprometer toda a vida dessa pessoa, com maior ou menor grau de comprometimento, dependendo de uma pessoa para outra, dependendo também do tempo que usa ou não, que uns podem ter esse comprometimento logo de início, outros às vezes levam um tempo maior, mas sempre vai haver. Algumas pessoas falam de uso seguro de drogas. Sabe-se, no entanto, que todas as drogas podem causar danos no cérebro e outras partes do corpo. Há também o risco de dependência. O desenvolvimento da dependência depende de alguns fatores controláveis e também de alguns não controláveis. Fatores controláveis como o tipo de droga, o acesso a ela, a exposição precoce e ou repetida, e fatores sociais. Dizem que esses são fatores que poderiam ser controlados. Mas existem os não controláveis, como, por exemplo, a vulnerabilidade genética, uma predisposição que às vezes a pessoa possa apresentar para o consumo de uma determinada droga. As doenças psiquiátricas, fragilidades pessoais, dependendo da fragilidade. A pessoa justifica, né, resolver o problema às vezes com o uso da droga. Quando o uso de drogas vira uma doença? Qualquer pessoa que usa uma droga corre riscos. Um dos riscos mais importantes é de se tornar dependente. A dependência é uma doença grave, pois modifica o modo que o dependente percebe o mundo, as pessoas e a sua relação com a droga.
Além de perder o controle sobre o uso, deixando de ser apenas um usuário, o dependente químico também sofre com as consequências da droga no seu corpo. Essas consequências podem vir a se tornar doenças graves como o câncer, problemas cardíacos, problemas hepáticos ou sintomas como impotência sexual, falta de energia ou vontade de suicidar. Ou seja, você está vendo claramente que a droga é um problema em vários planos da vida da pessoa. E vamos para mais um. Drogas causam violência? Um ponto importante nesse assunto, antes de tudo, é entender que o uso de drogas não é o único responsável pela violência. Nesses casos, o que pode ocorrer é a ativação de uma série de gatilhos que levam o dependente químico a atos violentos. Então, é lógico, vai acontecer sim. Já vimos no slide anterior que vai mudar o modo de ser, de comportar da pessoa. Então, você acha que todo modo de comportar diferente que vai haver na pessoa, motivado pelo uso, pela dependência química, seria só reações benéficas, né? Então, é a gente querer sonhar demais, né? Olha, muitos agressores usam a dependência química como desculpa para seus atos e, por sua vez, existem vítimas que tendem a atenuar a violência sofrida com a mesma argumentação. O que é que eu li aqui? Eu li que, às vezes, o agressor, por estar sob o efeito da dependência química, pratica certos atos e quer justificar por isso. Quer dizer, não tem que me desculpar, porque eu estou alcoolizado, eu estou chapado, etc e tal, né? Então, me desculpa, e não foi, eu não queria fazer isso, foi por causa disso, né? Beleza. Mas aí acontece que vem a vítima também e a vítima tende a perdoar, a deixar para lá, porque o outro estava sob o efeito de uma droga, por exemplo. Mas aí é que está o problema. Aí, dessa forma, nós estamos apenas passando a mão na cabeça, apenas tapando o sol com a peneira, como diz no ditado popular, porque o problema vai só persistir e vai sempre fortalecer, né? Porque o agressor vai ter desculpa, a vítima perdoa, a vítima deixa para lá, e aí o problema vai crescendo, né? Por isso, é necessário um tratamento completo psicológico e médico para reverter a situação. Então, nós não estamos dizendo que porque ele é culpado de algum mal que ele fez, por estar sob o efeito de droga, por exemplo, não quer dizer que nós estamos querendo isolar essa pessoa da sociedade, né? Tirar dele o direito de ir e vir, ou seja, colocar lá na prisão. Não é bem isso. Ele está precisando de um tratamento. Ele precisa de um tratamento. É claro que essas pessoas não concordam que estão precisando de um tratamento. Elas nunca acham que precisam. Elas acham que está normal o que elas estão fazendo. Mas é preciso que família e poder público se unam, né? Claro que a família quer isso demais. O poder público, que às vezes, não consegue atender a todas as famílias que precisam dessa ajuda. Mas essa pessoa, esse usuário, precisa sim de uma ajuda, porque ele não pode ser deixado dessa forma, porque a sociedade está ficando cada vez mais enfraquecida, amedrontada diante do poder das drogas, e a pessoa também merece uma segunda chance, ela não pode ser simplesmente jogado na sarjeta. Então, vamos lá. Qual a relação de drogas e criminalidade? Em casos mais extremos, dados do Programa Ação pela Vida apontam que mais de 60% das vítimas de assassinato estavam sob o efeito de entorpecentes. Ou seja, muitas vezes o usuário de drogas não é apenas o agressor, mas também a vítima da violência. O mesmo estudo mostra que o perfil de vítimas de assassinos é muito parecido. Em geral, esses homicídios estão relacionados a outros crimes como tráfico, roubo e agressão. Muitas vezes, as drogas e álcool podem ser usados de forma a facilitar ações criminosas, já que induzem a um estado mental de descontrole.
Da mesma forma, o uso de substâncias também é utilizado de forma a diminuir a responsabilidade pessoal do usuário pelas suas ações, o que nós estamos comentando agora mesmo, no texto 3. Bom, agora vem um gráfico aqui para que você olhe, não se prenda só nessas datas, 2004 e 2010, prenda-se também nessa que ele foi adaptado em 2016, então não está tão velho assim. Mas não importa, a realidade não mudou de lá para cá, viu? Desses poucos anos para cá, não. Aqui é para que você veja uma comparação do uso de drogas psicotrópicas, dessas que nós estamos falando, que agem no sistema nervoso, mudando o comportamento da pessoa, as atitudes da pessoa. Entre estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas entre os anos de 2004 e 2010. E o pior, alunos de ensino fundamental e médio, ou seja, as pessoas que ainda estão em formação, então em formação física, aí estão usando esse tipo de drogas que reage no corpo e na mente da pessoa. Imagina como é que vai ficar. Então, olha, o que você vê aqui? Em primeiríssimo lugar, você vê o álcool, tá vendo? O álcool, tanto em 2004 quanto em 2010, foi a droga mais utilizada entre essas pessoas pesquisadas. Depois vem o tabaco, ou seja, o cigarro. Então, você observa que estas duas drogas aqui são drogas legalizadas. Repare, então, que tem que observar que entre drogas legalizadas, como o álcool, que é o de mais uso, maior uso, você observa que ele é responsável por muitos casos de violência. E nós vamos relacionar aqui que ele está relacionado à violência doméstica, muitos casos de violência doméstica relatados têm o agressor como alcoolizado. Violência doméstica, de novo, outra violência triste também, violência no trânsito, muitas vezes pessoas que são atropeladas ou mesmo que seja batida de carro, por exemplo, onde morre a pessoa que às vezes nem sequer faz uso de bebida alcoólica, ela morre inocentemente ali porque alguém bebeu mais da conta, além da conta, e foi dirigir. Então, ele é responsável por muita violência no trânsito também, ele é responsável por problemas no trabalho, muita gente perde trabalho, perde o emprego, porque não conseguem dominar o uso do álcool. O álcool é o que domina, certo? E reticências, porque tem mais. Imagina isso, violência doméstica, violência no trânsito, tanta gente que morre no trânsito, e muitas vezes é porque alguém estava alcoolizado no volante, os problemas no trabalho. Então, imagina só isso aqui, o que já não faz de desestrutura na família e na sociedade. Então, o álcool, embora seja uma droga legalizada, essa droga causa muito impacto na vida do indivíduo, na vida das famílias e na sociedade. Aí depois vai descendo, vai diminuindo os solventes, inalantes, aí começa, né, os que não são legalizados, os que são proibidos no Brasil, do que nós estamos falando de Brasil. É claro que em outros países também é proibido. Tem muitos que está liberado, alguma parte, né, igual a maconha mesmo, tem muitos, mas tem as suas restrições também. Nós estamos falando do Brasil. Então, entre os que são proibidos, igual maconha, cocaína, crack, infelizmente, né, mesmo que você ache que aqui está pouco a relação aqui do gráfico, mas causa também muito problema na vida da pessoa, da família, da sociedade. E, embora seja proibido, está sempre entrando do país e circulando de norte a sul. Depois, entre as meninas foram registradas no último ano proporções mais elevadas de uso de álcool, anfetamínicos, sob a forma de remédios para emagrecer e ansiolíticos, calmantes, se comparadas às proporções de drogas utilizadas pelos meninos. Então,
Bom, isso aqui foi para poder lembrar você da droga legalizada, que ela também é um problema. Então, depois de pensar tudo isso, a gente começa a fazer os nossos resumos. Então, li, pensei, pesquisei, juntei com a minha experiência de vida e, diante do tema, o avanço do uso de drogas no Brasil e suas consequências, pensei, né, formulei uma opinião, a minha tese, ó, minha opinião. Então, aqui, a opinião que eu quero defender é que o uso de drogas no Brasil causa impactos preocupantes e que requerem urgência na minimização, tanto no aspecto individual quanto no social. Quer dizer, tem que minimizar esses impactos, tanto na vida particular da pessoa, do usuário, quanto na sociedade, porque este usuário afeta não só a sua família, como a sociedade em geral também. Depois, para que eu discuta isso, para que eu discuta que esse é um assunto preocupante, que precisa urgentemente ser minimizado, eu penso o que eu vou definir nesse meu texto. Olha, eu vou definir, o que eu vou falar no meu texto? Eu vou falar de drogas lícitas e de consequências, porque tem gente que pensa que causa impacto negativo para a sociedade, para o indivíduo em si, é só maconha, crack, cocaína, êxtase, por exemplo, que são drogas ilícitas, que não são permitidas. Não são, não são só elas. As drogas lícitas também têm suas consequências, como acabamos de falar do álcool. Ele vai ser um parágrafo nosso. Outro parágrafo no nosso desenvolvimento vai ser também falar, claro, das drogas ilícitas, que claro, vão gerar problemas pessoais e sociais. Então, nós vamos falar das drogas lícitas, nós vamos falar das drogas ilícitas e nós vamos falar também dos problemas pessoais e sociais que essas drogas causam. Aí, no argumento 1, eu estou pensando que se eu começar a falar sobre a consideração das drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, que também causam impactos aos usuários e àqueles que o cercam, então aí eu vou dizendo, aí eu vou lembrando aquele fator que nós comentamos agora mesmo, sobre a violência doméstica, a violência no trânsito, os problemas no ambiente de trabalho. Então, tudo isso aí vai preencher o parágrafo cujo argumento é esse aqui, das drogas lícitas como o álcool e o cigarro, com atenção especial para o álcool nesse parágrafo. Depois, no argumento 2, nós vamos falar das drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack. Nós vamos dizer que, apesar de elas serem proibidas, elas circulam pelo país com uma certa facilidade, porque está sempre aí no mercado. Então, o que está acontecendo? O que deve ser feito, né, para poder impedir essa circulação tão fácil desse problema tão grande para a sociedade brasileira? E no argumento 3, nós vamos falar que a dependência química torna o indivíduo dependente de ajuda. Ou seja, essa pessoa, como nós já discutimos agora mesmo, embora às vezes ele acha que não precisa de ajuda, que para ele está bom daquele jeito, ele precisa sair dessa. Mas sozinho ele não vai conseguir. E nem só com a ajuda da família, porque a maior parte não tem condições de mal suster o vício, quanto mais um tratamento de desintoxicação e para poder limpar mesmo, para poder ficar livre da dependência. Então, além disso aí, nós vamos abordar que se isso não acontece, os problemas de ordem social vão crescendo cada vez mais. Por quê? Porque se esse indivíduo continua sempre dependente da droga, ele, com o tempo, ele já não consegue trabalhar. Ele não consegue trabalhar para sustentar o seu vício. E nem a família vai conseguir fazer isso também. Então, ele vai começar a praticar atos como roubos, né? Por aí, desses roubos, às vezes, terminam em assassinatos, então, gerando problemas de ordem social. E você vai... Então, isso aí está afetando a segurança pública, que nós já vamos dizer que já é debilitada, porque a gente já anda sempre com medo, então a segurança pública é debilitada sim. Então, dessa forma,
esta segurança debilitada que nós temos vai continuar cada vez mais enfraquecida, gerando caos na sociedade brasileira, né? Como já acontece em alguns locais do Brasil, né? E depois, finalmente, na nossa conclusão, nós vamos utilizar um conectivo conclusivo, alguns exemplos aqui. Nós vamos reafirmar o tema ou a nossa tese, ou seja, a gente busca de volta o tema ou a nossa tese, reafirmando junto com esse conectivo, e aí comprovando mesmo que precisa tomar uma solução, fazer, né, fazer algo para solucionar esse problema, então nós vamos apontar uma possível solução, uma solução exequível. Quer dizer, se você for exequível, se você for ler sobre o Enem, você vai falar isso para você, essa palavra, ou seja, uma solução que se pode executar. Não vai colocar a coisa que não vamos sonhar, não. E claro que quase tudo que a gente for colocar, a gente vai falar assim, mas isso já acontece. Então nós temos que reforçar que aquilo precisa ganhar mais eficiência, mais eficácia, porque se já acontece, mas o problema está alarmante, então precisa acentuar esses recursos utilizados para combater o avanço das drogas no Brasil. Então, aí nós vamos citar o poder público que ele deverá intervir para recuperação do dependente químico. Não adianta, nós temos que combater tudo. Combater, por exemplo, vamos falar aqui de fiscalização, que é o recrudescimento da fiscalização de entrada e circulação no país de entorpecentes, né? Como que entra, como que circula. A gente sabe que a polícia faz um trabalho intenso, mas a gente sabe que está precisando mais. Então, não é que a polícia não esteja conseguindo o êxito que precisaria, mas acontece que o efetivo que tem envolvido é pouco. Então, precisa que o poder público invista mais nessa questão de endurecer, dificultar cada vez mais essa entrada de drogas no nosso país e a circulação por aí. E também é lógico que não é só isso, né? Nós tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que investir mais em campanhas e programas de prevenção contra drogas e não podemos esquecer, mais atenção à educação formal. Isso, gente, uma educação melhor. Quanto mais precária a educação, mais problemas sociais o país tem. Então, com certeza, o problema das drogas não fica por fora de uma educação precária. Então, nós temos que melhorar a nossa educação. Os nossos governantes precisam fazer isso. Eu sei que uma educação forte, um país com educação forte, não é muito viável para governante que quer governar do jeito dele, porque quem tem o poder da educação tem o poder de fazer a mudança. Então, aí vai oferecendo uma educação, como diz o outro, mais ou menos, né? Vai oferecendo uma educação para dizer que está cumprindo a sua obrigação, mas deixando as pessoas cada vez mais frágeis para lutar pela melhoria de sua vida. E aí, entregues a problemas como esse aí. Dessa forma, agora, depois que discute tudo isso, aí a gente parte para a formação de cada parágrafo. Aí você vê, eu já coloquei aqui então, ó, o nosso repetir aqui, para não precisar de voltar a slide. Aqui está o tema, aqui está a tese. Então, a introdução de um texto dissertativo argumentativo, você pode fazer juntando o tema ou a tese, o tema que a banca lhe deu, ou a tese, a sua opinião, mais o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Aquilo que você pensou em definir no seu texto, lembra? Então, aquilo que você pensou, que ó, nós pensamos, pode voltar aí que você vai ver, que nós pensamos em falar, em considerar as drogas lícitas também, porque às vezes as pessoas até se esquecem que elas são um problema. Aí depois, lógico, pensamos também
em falar das drogas ilícitas, da que são proibidas, mas que circulam pelo país, e aí nós vamos crescendo esse assunto, um parágrafo destinado a ele, com as causas e as consequências disso aí. E no argumento 3, nós dissemos que iríamos falar sobre que a dependência química torna o indivíduo dependente também de ajuda, porque ele não consegue sair sozinho disso aí, e se não resolver isso aí, se não conseguir, se a sociedade, se o governo não conseguir ajudar a pessoa que é dependente química, então muitos problemas de ordem social vão surgir, minando cada vez mais a segurança pública que já é tão debilitada. Então é isso que nós combinamos, quando lemos os textos de apoio, combinamos que poderíamos falar sobre isso. Agora, como eu junto tudo isso com o tema ou a tese e faço a introdução? Veja como ficou. O uso de drogas é assunto que sempre está em pauta nas discussões da sociedade brasileira. São muitas as consequências, principalmente para quem lida dia a dia com essa realidade, sem vislumbrar uma possibilidade de solução. Além disso, seja lícita ou não, veja bem a referência aqui a lícita ou ilícita, tá vendo? Além disso, seja lícita ou ilícita, o avanço nos últimos tempos pontua a necessidade de achar uma forma de mitigar esse mal, quer dizer, diminuir esse mal que configura problema de ordem social, de saúde e segurança públicas. Públicas, porque é saúde pública, segurança pública. Então, você pode perceber que aqui está o avanço do uso de drogas no Brasil e suas consequências está e foi mencionado aqui. E depois, aquilo que você quer falar de drogas lícitas, de ilícitas e de recuperar o dependente no maior número possível para poder impedir, né, a configuração de problemas de ordem social e de segurança pública. Então, o que você pensou em fazer aqui está dito aqui, certo? Agora vamos para o argumento 1, você pensou em considerar as drogas lícitas, né? Vou estar repetindo aqui para você lembrar. As drogas lícitas, como o álcool, e dizer que ele também causa impacto ao usuário, aqueles que o servem. Então, isso aí é o começo, é uma afirmação. E aí depois, atrás disso aí, vem mais coisa, quer ver? Ao falar sobre o uso de drogas e seus impactos negativos, há de se levar em consideração as lícitas, como o cigarro e o álcool, comercializadas normalmente, salvo pequenas restrições, mas que podem causar mais fatalidades que as ilícitas. Olha, isso aqui, olha, salvo pequenas restrições. Por quê? Porque eu disse aqui que ela é comercializada normalmente, e em qualquer comércio que você chega, mercearia, supermercado, você tem a bebida alcoólica lá para comprar. Aí é lógico que menor de idade não pode comprar. Então, quer dizer, pequenas restrições. Mas aí é que está o problema. O menor de idade não pode comprar, mas o maior vai e compra para ele, né? Então, aí, por isso, esse produto é um dos que causam mais problemas no dia a dia. Mas como é aceita socialmente, inclusive se a gente for a uma festa e não beber, fica parecendo que a gente é antissocial, para ser aceito no grupo, para não ficar diferente, eu tenho que beber. Então, é aceita socialmente, não tem problema. Então, de repente, é dependente dele, né? E depois, Alcoólicos Anônimos, se quiser sair, né? E olha lá, em se tratando do álcool, agora eu vou falar do álcool porque é dos mais prejudiciais que tem. Em se tratando do álcool, é protagonista de muitas cenas de maus tratos, olha aí, ó, maus tratos, violência doméstica, violência no trânsito, problemas no trabalho, entre outras consequências. Viu que nós discutimos sobre isso, nós falamos sobre isso lá. Para você ver que a hora que você vem aqui para a folha de redação, você não vem, como diz, zerado. Você vem já com assuntos. Só que lá nós estamos fazendo o rascunho, que é necessário, é o nosso projeto.
Agora eu estou construindo a minha casa, certo? Primeiro eu faço o projeto, depois eu vou construir. Inclusive, até a casa, quando a gente vai construir sem projeto, não dá muito certo. Acaba que não fica uma coisa muito boa. Além disso, bom, além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, isso aqui é um fato importante, porque, olha, a Organização Mundial de Saúde diz que 0,8% dos problemas de saúde no mundo são motivados por drogas ilícitas. Então, olha, as ilícitas, aquelas que não são liberadas para comercialização, causam 0,8% de doenças no mundo. Agora, o cigarro e o álcool, juntos, os dois juntos, são responsáveis por 8,1% desses problemas. Tá vendo? Tá vendo como eu disse que às vezes as pessoas, ó, só porque o álcool, o cigarro são aceitos socialmente, tá, é vendido facilmente por aí, a gente até esquece de pensar o quão eles são prejudiciais para a saúde das pessoas. E quando a gente fala em saúde, né, a saúde de quem usa, de quem está por perto também, que às vezes afeta, mas aí, e os problemas de violência que podem resultar do uso do álcool. Depois você deve estar lembrado que nós discutimos no argumento 2 que falaríamos sobre as drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack, que elas são proibidas, por isso que elas são ilícitas, é porque elas são proibidas, mas, embora proibidas, infelizmente não falta onde comprar. Né? Então, elas circulam pelo país. E aí, com isso, nós vamos crescendo o texto falando assim, olha, já a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, são drogas, ó, o êxtase aqui está no português, que a gente vê mais aí a forma, o anglicismo, né, em inglês, que escreve E-C-S-T-A-S-Y, mas aqui está em português, tá? O êxtase são drogas cuja comercialização é proibida pela legislação brasileira e não são socialmente aceitáveis como o álcool ou o cigarro. O álcool, o cigarro, todo mundo acha normal a pessoa ir bebendo, né? Mas quem não vê, não sabe, não lê as estatísticas da violência gerada por pessoas que estão sob o domínio do álcool. No entanto, então elas são proibidas. Agora, no entanto, circulam, tá vendo por que está certinho esse conectivo aqui, né? Porque eu falei que ela é proibida pela legislação, mas tem para todo lado, não tem? Então, no entanto, circulam pelo país afora, fomentando cada vez mais o tráfico e gerando impactos negativos na vida do usuário e acentuando problemas sociais. Não falamos que gera problema social? Então, o uso continuado dessas substâncias compromete o usuário física e psicologicamente. Não falamos que da doença também? Então, causa desajustes de ordem pessoal e familiar, além de gerar insegurança social, já que muitos problemas de violência urbana são motivados pela droga. Então, viu que nós discorremos bonitinho sobre as drogas ilícitas aí, usando os conectivos de acordo e um parágrafo, aliás, um período fazendo sentido com o outro dentro do parágrafo. No argumento 3, combinamos que nós íamos falar sobre a dependência química, que ela vai tornar o indivíduo dependente de ajuda, porque sozinho ele não consegue, lembra? Se não receber essa ajuda, nós vamos ter o quê? Muitos problemas de ordem social e aquela segurança pública já debilitada, lembra? Pois é. Quando discutimos aquilo, então isso aqui é só o lembrete, é nosso projetinho. Agora eu, olhando para isso aqui, dá para eu escrever isso, olha. Assim, se o indivíduo se torna um dependente em potencial, provavelmente não conseguirá mudar sozinho esse quadro. E na maioria das vezes a família não conseguirá também. Viu? Que já está colocado aqui que a dependência química torna o indivíduo dependente de ajuda. Só para você ver que a gente põe um pedacinho aqui e esse pedacinho se transforma nisso, olha. Mas você tem que saber trabalhar as palavras dentro do período. Daí o quê? Daí, dessa questão aqui, ó, a família não conseguirá também ajudar. Daí, muitos problemas de ordem social, olha lá, problemas de ordem social, falou lá,
Aí eu não posso só colocar, aí vem muitos problemas de ordem social. Não, aí eu vou explicando direitinho. Aí. Muitos problemas de ordem social vão aumentando, como roubos e assassinatos, além do fortalecimento do tráfico, comprometendo ainda mais a já tão frágil segurança pública. Viu? Adentrei na segurança pública. Então, olha, mais um conectivo aqui que parece que, né, vai concluir essas ideias discutidas até agora neste parágrafo. Usuário e sociedade vão se desintegrando cada vez mais, caso não haja o franco combate à evolução das drogas, que roubam a paz social, nem a recuperação física e psicológica do indivíduo, cuja dignidade foi subtraída. Então, quer dizer, se prevalecer o indivíduo dependente, sem ajuda, se prevalecer isso, nós vamos ter mais problema social. E mais problema de ordem social vai fragilizar mais ainda a nossa segurança. Então, o que vai acontecendo? O usuário e a sociedade vão se desintegrando cada vez mais, mas olha só, se não houver o combate à evolução das drogas, quer dizer, que se combater a evolução, se parar isso, as coisas podem melhorar, né? Porque essa evolução das drogas roubam a paz social. E também, se não houver, a recuperação física e psicológica do indivíduo, cuja dignidade foi subtraída com o uso dos entorpecentes. Aí nós chegamos no último parágrafo, chegamos ao último parágrafo, que você já sabe muito bem que palavras usar, né? Que está tudo que nós discutimos lá no projeto, trouxe para cá para ficar fácil de jogar aqui e ficar assim, ó. Portanto, diante do exposto lá nesses parágrafos que nós argumentamos, fica evidente que são sérias as consequências do uso de drogas no cenário brasileiro atual. Então, ó, fica evidente que é sério o problema. Então, se está evidente que é muito sério o problema, o que é preciso fazer? E é urgente, ó, é urgente que o poder público crie políticas de intervenção para a recuperação eficaz do usuário de drogas, lícitas ou não. Falamos das drogas lícitas e das ilícitas, e agora estamos requerendo que o poder público haja de forma a recuperar essas pessoas, reabilitando. Para que recuperar essas pessoas? Para quê? Para que nós os temos reabilitados para o convívio familiar e social. É preciso também que melhore, que senão não adianta recuperar pessoas se continuar o avanço, porque aí outros vão se viciar. Então, e melhore o trabalho de fiscalização para conter a entrada e a distribuição de substâncias psicoativas no país, promovendo uma real força-tarefa. Precisa fazer uma força-tarefa para o combate ao tráfico. E tem que ser sempre, é a coisa de todo dia. Além disso, que haja mais, não é só isso não, para poder consertar mesmo, né, pelo menos minimizar, porque acabar nunca acaba. Além disso, que haja mais investimentos em campanhas e programas de prevenção ao uso de drogas e principalmente na educação, que quanto mais baixa, mais alta a criminalidade. Ok? É isso aí. Então, continue estudando, continue treinando, porque redação é treino e muita leitura, tá? Aí está a redação inteirinha. Faça, viu? Não fique só olhando, não. Faça, escreva, refaça, muda alguma coisa para você estar interagindo mesmo com os textos, ok? Lembre-se de que tentar não significa conseguir. Às vezes a gente tenta e não consegue, mas pode ter certeza. Quem conseguiu, com certeza tentou e não foi pouco, não. Foi muito. Até mais. Muito obrigada pela atenção.